O jornalista de investigação Carlos Alberto foi condenado a 2 anos de prisão efetiva por ter denunciado crimes praticados pelo vice-procurador-geral da República de Angola, Luís de Assunção Pedro de Motalis. Operando um cúmulo jurídico, vai o arguido Carlos Alberto, condenado na pena única de 2 anos de prisão, 2 anos de prisão e 160 dias de multa, à razão de 100 unidades de referência processual por dia. Ao portar a denúncia, condenado na pena de 310 dias de multa, à razão de 260 unidades de referência processual por dia. Os arguidos deverão ainda ser condenados numa indemnização arbitrária nos termos do artigo 483 do Código Penal, que se reparem os danos morais causados aos ofendidos. Equacionando-se a situação econômica dos arguidos, parece-nos ajudar uma indemnização que se situa em 100 milhões de kwanzas a pagar ao ofendido Luís de Assunção Pedro de Motalis e 5 milhões de kwanzas aos ofendidos Esperança Ganga e Domingos Quipaca, cada um. A sentença prolatada pelo juiz da causa, ela foi bastante ponderada, foi bastante sensata, porquanto ela refletiu aquilo que decorreu no processo. Durante este processo, ficou manifestamente demonstrado que Carlos Alberto cometeu os crimes sobre os quais foi acusado e estava a ser julgado. A sentença, efetivamente, ela refletiu aquilo. Não restou dúvidas que a ação do Carlos Alberto violou o direito ao bom nome, à imagem e à reputação das pessoas que nós representamos, nomeadamente o vice-procurador-geral da República, João Domingos Quipaca, e a senhora Esperança Ganga. Portanto, é uma decisão ponderada, justa, sensata e equilibrada. Na verdade, a nossa sentença já estava feita mesmo antes deste julgamento. Nós andamos a denunciar que não era normal, em 2 meses, nós sermos ouvidos pelo SIC e numa celeridade muito estranha, já havia um julgamento marcado contra nós. Porque nós temos conhecimento de que existem vários processos ou várias queixas que até constituem crimes públicos que estão a decorrer e que não têm julgamento marcado. Estranhamente, contra nós, o julgamento foi marcado de forma muito célere e nós tínhamos denunciado que havia tráfico de influência ao nível deste processo. E hoje só se consumou, na verdade, aquilo que nós já tínhamos dito. Achamos muito estranho, não é? A sentença preferida, porquanto o jornalista serviu meramente de um meio. O denunciante, na fase da pressão das provas, assumiu a autoria, não é, dos fatos, assumiu e disse que o jornalista Carlos Alberto limitou-se apenas em comunicar aquilo que levou e falou isso de viva voz. Uma das condições para que o diretor do portal A Denúncia não vá à cadeia é fazer várias publicações no Facebook e no seu portal a pedir desculpas ao governante. Um ato que o jornalista não vai fazer. Claro que não, por isso é que nós interpusemos recurso. E claro que não, porquê? Porque nós só denunciamos aquilo que nos chegou à mão. Nós investigamos o assunto, inclusive a fonte que não precisava sequer aparecer em tribunal, mas a fonte sentiu-se solidária conosco, veio aqui, falou perante o juiz, que é a pessoa que nos deu as provas todas. Não faz sentido. Se a própria fonte apareceu e disse que tudo que o Carlos Alberto publicou foi ela que deu, então onde é que está aqui o crime de difamação? Onde é que está aqui a perseguição contra o Dr. Motalis? E mais, quando se diz que o Carlos Alberto engendrou uma ação para prejudicar o Dr. Motalis, mas por que eu havia de fazer isso? Eu não tenho nada contra ninguém. Aliás, o Dr. Motalis não é a única pessoa que foi visada no nosso portal. Nós começamos a trabalhar em janeiro e não abrimos com o Dr. Motalis, abrimos com a senhora Dirce da Silva, que é delegada da Justiça e dos Direitos Humanos no Quando Cubango. E, por sinal, hoje ela está exonerada e é constituída arguida na PGR. E foram outros. O caso do Dr. Motalis veio mais para cá, foi em maio. Aliás, nós andamos a denunciar que o Dr. Motalis, quando fez a queixa, já sabia que
que havia de haver essa condenação contra nós. E por isso é que nós não pedimos desculpas, porque nós sabemos, aliás, demos a oportunidade ao Dr. Motaliz de se defender, por isso é que quando nós recebemos a denúncia, ligamos para o Dr. Motaliz para que pudesse dizer a sua versão dos factos, aliás, os colegas sabem que é assim que deve ser feito e é aquilo que nós fizemos, mas o Dr. Motaliz não entendeu desta forma, aliás, ameaçou-nos que se nós publicássemos a matéria, que nós havíamos de ver. E é isso que nós vimos hoje. Na verdade, o Dr. Motaliz já sabia que isso havia de acontecer. O juiz da causa, Domingos Fulevo, não quis saber da reportagem que o vice-procurador-geral da República de Angola afirma tê-lo difamado e condenou o jornalista Carlos Alberto por crime de abuso da liberdade de imprensa. O mesmo juiz que afirma que o portal A Denúncia não é um órgão de imprensa. Os colegas puderam ver que a nossa reportagem, que na verdade é a matéria que daria aso a tal difamação, não foi tocada. Repararam? Foram buscar textos no Facebook do Carlos Alberto, documentários paralelos que têm a ver com a minha opinião, mas a matéria, a nossa reportagem, que de facto podia ser alvo da avaliação, e se dissessem que a nossa reportagem produziu provas que não são verdadeiras, aí sim podia haver difamação, mas em nenhum momento se tocou na questão da reportagem. Quer dizer, só isso já se prova que estava tudo cozinhado, não é? Parece ser um tanto contraditório quanto o juiz admite que o portal A Denúncia não é um meio de comunicação social, no entanto, condena também o arguido e o portal pelo crime do abuso da liberdade da imprensa. O artigo é claro que o abuso da liberdade da imprensa deve ser feito por meio de comunicação social. Opa, se não é um meio de comunicação social, então de onde vem o crime de abuso da liberdade da imprensa? É todo um quanto contraditória a decisão. Nós interpusemos recurso e, por isso, a sentença está suspensa até que o Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta situação. Portanto, por enquanto, nós continuamos a trabalhar, incluindo o diretor Carlos Alberto, que tinha sido impedido pela Procuradoria-Geral da República de Angola de manter contacto conosco. Por isso, as portas do portal A Denúncia estão escancaradas e você, caro telespectador, pode denunciar a nós quaisquer irregularidades, quaisquer crimes praticados por quem quer que seja. Porque o nosso compromisso é com a verdade e com Angola. O PAD está de volta e com muita genica.